Olá, tudo bem? Gostaria de deixar para você nesse dia mais uma mensagem dos Metroviários de Cristo de São Paulo. Abra sua Bíblia no livro das Crônicas, capítulo de número 13, versículos 5 ao 8. Estaremos lendo e meditando um pouquinho sobre esta passagem bíblica que nos diz assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Então, no versículo 8, nos mostra que nesta caminhada em retornar à arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus, de volta para Jerusalém, eles fizeram questão de prestar louvores a Deus. Evidentemente que Deus não estava dentro daquela arca, mas ela simbolizava a presença de Deus. Mas o interessante deste versículo 8 é que neste louvor eles utilizaram-se de instrumentos antigos. Alguns até têm algumas semelhanças com os atuais, porque evidentemente eles deram origem a muitos dos instrumentos que nós conhecemos hoje. Então a harpa, ela tinha a sua origem entre os instrumentos mais antigos, como a flauta, por exemplo. Teria sido originada dos arcos de caça, que faziam barulho ao roçarem na corda. A harpa ela é constituída de uma caixa de ressonância, uma coluna, um pescoço e pedais de cordas. Depois esse instrumento ele foi bem desenvolvido e hoje nós temos vários tipos de harpas, inclusive a harmônica, que é bem interessante. Outros instrumentos, como o alaúde, por exemplo, eram da família dos cordofones, um instrumento de corda palhetada ou dedilhada, com o braço trastejado e com sua característica de caixa em forma de meia pera ou gota. Depois tem o tamborins, depois tem os símbolos. Todos esses instrumentos eles estão localizados principalmente no Oriente Médio e no mundo antigo, na Mesopotâmia, em lugares como a Síria, como no Egito, no caso do símbolo, era um instrumento de percussão. Então, esses instrumentos faziam parte do conjunto de instrumentos utilizados na adoração a Deus. Evidentemente que a voz também é um instrumento. Então, quando nós utilizamos a nossa voz para cantar, para louvar a Deus, estamos usando o nosso próprio instrumento, que é a nossa caixa ressonante, que é o nosso corpo, através das nossas cordas vocais e da técnica que nós aplicamos, tiramos ali os sons de notas musicais. Portanto, a música, com os seus três elementos básicos, melodia, harmonia e ritmo, ela produz um som agradável aos ouvidos. A música ela é a manifestação destes sons de forma organizada e agradável aos ouvidos. Deus se agrada do nosso louvor. E o louvor ele tem que ter a sua objetividade, a adoração a Deus. O louvor é uma adoração. Então, Davi levava essa arca adorando a Deus com instrumentos. Era uma festa, era uma cerimônia, era uma celebração da chegada daquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Evidentemente que o texto terá aqui outros contrapontos que ocorreram neste episódio, mas nós vamos focar nesta temática do versículo número 8. A Bíblia também nos mostra no Novo Testamento a importância do louvor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número
3, nós vamos aqui apenas citar o versículo de número 16 desta carta. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então Paulo, ele mantém, portanto, este ensino, esta importante lição de nós prestarmos cultos a Deus com os nossos louvores e adoração. Você é um instrumento nas mãos de Deus. O seu corpo é um instrumento de adoração a Deus. Cada um de nós somos como um instrumento daqueles que foram citados. Semelhante ao símbolo, a harpa, você também é um instrumento nas mãos de Deus e pode ser um instrumento de louvor a Deus. Todos nós juntos formamos uma orquestra de adoração ao Senhor. Deus abençoe todos vocês e a sua família. Muito obrigado.